O amor é um rio, às vezes manso, às vezes revolto, mas sempre rio. Carla Madeira. Essa é uma reflexão de um livro chamado Tudo é Rio, indicação de uma amiga. Eu abri uma caixinha uma vez no Instagram e ela colocou esse livro lá. Eu sempre anoto as dicas de todo mundo, eu tenho a memória boa, tenho certeza que foi a Érica Rugenin que me indicou esse livro, é uma gestora que eu admiro muito e eu gostei muito do livro. Ele fala que tudo na nossa vida é emoção. E o que que essas águas, né, essas emoções também podem nos ensinar sobre liderança. Resolvi fazer essa conexão que eu acho que tem tudo a ver. As emoções nos atravessam como águas, e algumas são calmas, outras são bem revoltas, bem torrenciais. E quem é líder como eu, ou dono de empresa, dono de negócio, empreendedor, sabe o quanto que a gente passa por isso, o quanto que a gente tem dia feliz, com aquela água calminha, clarinha, e o quanto a gente passa por umas turbulências também inesperadas. Então, hoje eu vou te convidar aqui para esse mergulho profundo em nós mesmos, em nossas águas, em nossos rios, que correm aqui dentro de nós, dentro da nossa liderança pessoal e dentro da nossa liderança profissional também. Vamos lá? Hoje é quarta-feira, não é um dia morno, não. Se você está achando que está no meio da semana e vai ser morninho, não vai ser, não. Então vamos pensar um pouco nessa metáfora, né, do rio na liderança. Quando a gente está falando de um rio revolto, o que aparece para a gente é um líder reativo, que transborda quando não se conhece profundamente. Gente, eu vou arriscar dizer que mesmo quem se conhece profundamente, em algum momento vai transbordar sim. Toda vez que alguém exceder algum limite seu, quando alguém for ofensivo com você, talvez nesse dia você seja mais raivoso, mais impulsivo, porque somos realmente como água. Não adianta a gente querer ser sempre uma alma calma se a ação que tem por trás, né, se o que está mexendo ali na água está tornando essa água mais revoltada, né? Então, se você pegar ali a água do mar e começar a chutar, ela vai fazer espuma, ela vai pular para o alto e assim somos nós, seres humanos. Ninguém aqui é santo também. Então, para toda ação existe uma consequência. Então, por mais que você seja muito espiritualizado, pode sim ter algum dia aí que você exploda um pouquinho. O Rio Manso. O Rio Manso pode ser um líder mais consciente, que conhece suas águas interiores e que normalmente flui com mais sabedoria. Quando ele é muito estimulado para a raiva, pode ser que ele fale: eu vou responder esse e-mail amanhã, né? Eu não vou entrar nessa briga agora, não." Agora, um rio muito manso ele também causa um pouco de procrastinação. Você pega aquela água ali muito boazinha, o que que você faz? Você deita, boia. E é assim a gente na liderança. Quando você não assume o seu papel de líder, de dar feedbacks difíceis, de ter conversas difíceis, porque você quer ser a água calma, porque ela é bonitinha, porque todo mundo gosta dela, pode ser também que não te atendam. Então, essa é uma outra reflexão que você tem que fazer. O autoconhecimento, ele não é sobre conter todos os seus sentimentos, mas é você entender profundamente que sentimento que está te guiando naquele dia e como você vai responder a isso. E o que está por trás, então, das nossas emoções? A gente tem algumas emoções que são basiconas, que todo mundo aí vai ter como ser humano em algum momento do dia, e pode ser que a gente reaja melhor ou pior. Então a gente tem a raiva, a gente tem a tristeza, o medo, a culpa e o amor. A raiva revela muito dos limites ultrapassados. Normalmente, quando você explode, é porque você já deixou que alguns limites fossem ultrapassados. Ah, mas é culpa de quem tá me provocando? Pode até ser. Mas será que você não poderia ter se posicionado um pouco antes para que essa raiva não explodisse? Se posicionar não é ser grosso, não é terminar uma relação, é você sentar com o outro de forma adulta, madura e educada e falar: então, isso aqui eu não gostei, a gente poderia melhorar. Ou isso aqui não bateu muito bem aqui, né? Eu gostaria de entender melhor. Então, quando você está com raiva, a culpa não é só do outro. Normalmente você também deixou chegar ali naquele limite. Tristeza. Pode ter a ver com contextos, né? Então, situações muito difíceis que você vai passar ao longo da sua vida, mas também pede essa aceitação.
e nos convida a processar algumas perdas que são necessárias. Então, algumas coisas vão acontecer na nossa vida e elas têm que acontecer. Então, algumas vezes a gente perde alguém, por exemplo, na nossa equipe, e a gente fica ali muito triste porque a gente perdeu aquela pessoa, mas às vezes é um caminho necessário para você ir para um outro patamar aí da sua carreira, mas para aquele que saiu também viver a vida dele de uma forma melhor. Então, nem sempre tem a ver só com a gente, às vezes é uma situação que precisa acontecer. O medo. Normalmente, quando você tem medo, é porque ou você está buscando muita proteção, ou é um alerta sobre alguns riscos que podem ser reais ou imaginários. Então, é preciso também parar para pensar: esse medo é real? Será que é uma história ruim que eu estou contando na minha cabeça? Teve um outro episódio que eu falei sobre um livro chamado Agilidade Emocional. E eu falei que a gente fica contando historinhas na nossa cabeça, que normalmente essas histórias nem sempre são positivas. Então, será que aquele medo existe? Qual é a chance de dar errado? Qual é o histórico daquilo? Quais são os dados estatísticos? Então, muitas vezes é necessário uma conversa interna para que a gente não transite no medo. Porque se você é líder, você precisa inspirar. E se você estiver sempre no medo, como é que você vai inspirar o outro a fazer alguma coisa, a arriscar, a inovar, a errar, a falar do erro? Então, a gente precisa trabalhar também esse medo. Existe a culpa, que mostra exatamente onde queremos reparar algo e crescer como seres humanos, e isso é muito bom. A gente só evolui quando a gente olha para o que precisa melhorar, mas a gente tem que tomar cuidado para não assumir culpas que não são nossas. Por exemplo, eu estava lendo um estudo recente que fala muito sobre essa coisa de que o trabalho, a empresa hoje é responsável pela felicidade do outro. Eu já falei um pouco disso. Gente, tudo existe um limite. A empresa, ela pode desenhar um caminho onde ela acredita que vai trazer alguma felicidade para o colaborador. Ah, então eu vou colocar bons benefícios, eu vou colocar um horário flexível, eu vou fazer uma roda de conversa com as líderes, por exemplo. Existem várias ferramentas aí de engajamento. Só que isso também não pode ser uma bengala para aqueles que não se encontraram profissionalmente, ou seja, não sabem direito no que elas são boas, o que elas podem fazer da sua vida, não estão assumindo o risco, porque para cada escolha há uma renúncia, não tem como ganhar tudo. E aí, porque estão infelizes, jogam essa culpa no líder e na empresa. Então a gente também não pode ser culpado por isso. Hoje a gente está vivendo um mundo de muita internet, rede social e uma geração de gurus, né, que tem uma vida muito perfeita, que encurtam os caminhos. Antigamente a gente era criado entendendo que precisa estudar, que precisa crescer na carreira dentro de uma empresa, engolir alguns sapos, se posicionar quando necessário, abrir mão de algumas coisas para ter uma promoção. E a gente ia curtindo essa jornada, a felicidade era meio que parte dessa jornada. Muitos de vocês que estão me ouvindo passaram por isso. Às vezes a gente também exagerava, ia para um lado muito oposto, de trabalhar excessivamente, esquecer a família, e tudo bem. Hoje eu entendo que também não é tanto esforço assim, né, para ter sucesso. Mas existe uma geração de gurus que encurtam esse caminho, que para eles você vai entrar na internet amanhã e ficar milionário. Só que quando você vai investigar a fundo essas pessoas, você descobre uma legião de pessoas endividadas, uma legião de pessoas que estão mentindo na rede social, que aquilo ali é tudo fake, que a pessoa não tem, ela às vezes tem 10 mil seguidores que ela comprou, mas por trás ela não tem o resultado que ela diz ter. E muitas pessoas que estão fazendo não estão postando exatamente porque estão ocupadas fazendo. Então a gente também tem que tomar cuidado com o que a gente vê na internet. Existe muita gente infeliz porque está se comparando com uma legião de pessoas fakes na internet. Então a gente precisa parar também de se culpar como gestor, como empresa. Ai, porque meu funcionário não está feliz. Muitas vezes você já fez a sua parte, a empresa já fez a parte dela. Agora ele precisa fazer a parte dele, que é entender como ele faz para ser feliz. Então, qual que é o propósito dele, o que que ele pode abrir mão, o que que ele tem que se esforçar, onde que ele busca conhecimento. Nem tudo é culpa do líder. Pare de se culpar hoje. Amor, que ele nos conecta ali com um propósito mais profundo, né? As nossas relações genuínas. Então, muitas vezes, quando somos esse rio calmo, é porque estamos transbordando amor. E para dar amor, a gente precisa receber amor. Então, a minha provocação aqui também é: o líder, quando ele se doa, quando ele é mais compassivo, mais empático, ele normalmente tem alguma gratidão da equipe. Mas o contrário também, gente.
Se você é um colaborador, está esperando que o seu líder seja mais carinhoso, mais amoroso, mais empático, será que você, colaborador, está exercendo esse papel? Ou você está escolhendo ter uma conversa difícil com ele exatamente na semana que ele já está com uma vida difícil? Ou será que você está só pedindo, pedindo, pedindo e não oferecendo nada em troca? Então, aqui é uma reflexão de ambos os lados. O rio e o mar, né, já que a gente está falando de águas, tem a parte que a maré sobe e tem a parte que a maré recua, que fica um pouco melhor para você entrar no mar, por exemplo. Então, em que momento você, líder e colaborador, você vai para frente ou você recua para ser empático? Necessário a gente fazer essas reflexões. Existem algumas correntes que parecem invisíveis nas relações, mas não são. Então a gente precisa aprender a olhar aquilo que não é dito. Então, é uma cara feia, é um silêncio fora de hora, é um sorrisinho meio amarelado. E o que isso está dizendo para você? É uma voz mais acelerada, é uma respiração mais acelerada. Então, nós líderes podemos observar isso nos nossos colaboradores, mas no meio do nosso vucu-vucu também pode ser que a gente não observe. Então, o colaborador também pode dar sinais mais visíveis. E na nossa vida pessoal é a mesma coisa. Existem aqueles amigos que vão se afastando e às vezes isso é um recado. Por que que você está se afastando de alguém, né? Qual é a verdade por trás dessa quietude que você não está dizendo para o outro? É uma ocupação, é um problema na sua vida ou o problema realmente é o outro? Então todo mundo tem que aprender a ler sinais. Tem uma líder que eu conheço, eu já falei dela aqui, que é a Alessandra Marinho, e eu acho impressionante como ela tem uma leitura de sinais muito 30 segundos, sabe? Teve uma vez que eu tava passando, eu tinha acabado de chegar do hospital, meu pai tava internado, eu passei por ela, falou: Oi, tudo bem? Eu falei: Tudo bem. Ela voltou, tava na porta do elevador, falou: Tudo bem mesmo? Eu falei: Tudo ótimo. E ela falou: Eu sei que não tá tudo ótimo, pode me contar. E aí meu olhinho encheu de lágrimas, eu falei, ai, meu pai foi internado de novo. Ela falou, poxa, por que que você esconde essas coisas? Nós somos amigas, eu tô aqui pra te ajudar, né? E não foi só uma vez que ela fez isso, não. E aí ela foi lá me ajudar, e a Lê é isso, ela sabe ler almas nos contextos, sabe? Em pequenos contextos, às vezes é um olhar. Isso é muito legal. A gente pode praticar uma escuta empática, né? Então, essa coisa do ouvir não para responder, mas para verdadeiramente acolher. E toda vez que eu falar algo sobre isso, eu não estou falando só do líder, gente, eu estou falando do líder e do colaborador, porque a relação de confiança, conexão, o ambiente de segurança psicológica, ele é feito por ambos. E eu sei que tem gente aqui que me escuta que não é líder também. Então, a gente também pode ouvir o outro, seja líder ou não, pode não, deve, pensando assim, o que que ele quer dizer com isso? Né? Quais são os sinais? Sem ficar pensando muito qual é a resposta. E para isso eu vou dizer de novo, você pode ter a prática do anotar. Anotar faz você cuspir os seus insights sem atropelar o outro. Crie espaços seguros. Permita que as emoções sejam expressas sem julgamento. Onde é que você pode expressar suas emoções sem julgamento? É na sua terapia, é na sua mentoria, é com um par seu fora do trabalho, uma amiga. Então, procure esse ambiente. Agora, também não vai entupir a amiga de emoções o dia inteiro, que ela não é sua psicóloga, tá? Deus me livre, gente. Tem gente que só Jesus na calça. Você fala, lá vem o áudio de 2 minutos, é alguma reclamação. Nunca vem o áudio da felicidade, né? Então, a gente precisa também achar os lugares certos pra gente não ficar aquele reclamão. Eu sei que isso acontece só lá fora, né? Não é aí na sua casa. Mas a gente precisa pensar sobre isso. A liderança humanizada, ela normalmente tem um poder do perdão. Em Tudo é Rio, o perdão não é um esquecimento passivo. A autora, ela fala sobre a libertação ativa e consciente. Então, na liderança também funciona assim. A gente precisa perdoar erros até para incentivar a inovação, inclusive os nossos próprios erros, e abrir esse espaço aí sagrado para o crescimento de todo mundo. Perdoar não é aturar certas coisas. Então, por mais que você perdoe, você pode desligar. Por mais que você perdoe, você pode dar um feedback difícil. Por mais que você perdoe, você não é obrigado a aturar aquele par que é sem noção. Por mais que você perdoe, você não é obrigado a continuar com aquele líder que de repente não faz mais sentido na sua vida.
sendo que a vida é feita de opções. Então, perdoar significa entender qual é a sua parte, qual é a do outro, onde você entende que o outro também é humano e que tá tudo bem. Mas não significa corrigir o outro, tornar o outro perfeito, não significa que só o outro erra e você não, e nem que você tem que conviver com essa pessoa. Então, comece perdoando a si mesmo. Quais são os erros que você cometeu e que dá para corrigir, que você não precisa se chicotear ali. Aprenda com cada experiência. Eu falei aqui sobre uma experiência que eu tive agora recente na empresa. Já refleti o final de semana inteiro sobre isso. Já sei onde errar, onde não errar para os próximos relacionamentos, né? E pratiquei aí a minha autocompaixão. Fui me divertir no meu final de semana, entendeu? Fui virar aí a página, né? Aí depois a gente pode perdoar os outros. Então, ver por que que aquela pessoa errou comigo, né? E o que que tem por trás disso, o que que ela vai aprender ao longo da vida, que não depende de mim e que tá tudo bem também, né? E a gente pode oferecer para a nossa equipe alguns feedbacks sobre erros que vão trazer essa oportunidade de crescimento. E aí a gente vai cultivando essa relação de confiança. O colaborador, quando ele também é maduro, evoluído, e você, líder, faz um feedback bem dado, ele entende que aquilo não é pessoal. E muitas vezes reage no dia seguinte. Eu sempre fui boa de ouvir feedback dos meus líderes, e talvez por isso eu tenha tido promoções, bônus e etc. na minha carreira. E eu lembro que uma vez uma líder minha falou assim pra mim: Eu gosto de te dar feedback mesmo quando é difícil. Eu falei: por quê? Ela falou: Porque quando eu te dou um feedback difícil, você até faz uma carinha às vezes assim de meio revoltada, ou fracassada, ou decepcionada, mas eu vejo que no dia seguinte você tem um plano de ação. E isso me deixa feliz, que eu vejo que eu consigo te ajudar. E é verdade, gente. Eu não fico feliz num primeiro momento com ninguém que me dê um feedback negativo. Dói, dói. Não é porque eu acho que eu sou perfeita, não. É porque dói. E dói pra todo mundo. Mas eu sempre penso assim, ai, tá bom. Essa pessoa eu admiro. Ela merece a minha atenção. Ela quer o meu bem. Então, beleza. O que que ela falou ali que ela tem razão que eu posso melhorar no dia seguinte? Claro que se é alguém sem noção, eu tô nem aí porque a pessoa falou. Mas se é alguém que eu admiro, eu vou prestar muita atenção e vou tentar evoluir sim. Quando o líder se perdoa, ele fica mais humano. E aí ele acaba que transborda isso para a equipe que também segue o seu coração. Então a gente começa a liderar também não só pela razão, mas também pelo nosso coração. E isso faz diferença. Ser só coração é muito ruim, porque, de novo, vai impedir a gente tomar decisão adulta que faz parte do negócio. Quem lidera algo sabe que não lidera só pessoas, você lidera um negócio também que te exige resultado. Vamos parar com essa coisa de internet de achar que o mundo não tá nem aí para resultado. Todo mundo quer resultado, até você que não tem uma empresa quer resultado. Que ninguém se relaciona com ninguém para não ter resultado nenhum de nada, né, gente? Então vamos ser realistas, sem mimimi também? Então, quando a gente equilibra esse lado que é humano, mas que também olha para o resultado, a gente começa a inspirar as nossas equipes. E, de novo, vou citar o nome dela. Eu tinha uma gestora, a Patrícia, né, que era excelente nisso, uma pessoa totalmente humana, mas com foco total no resultado. E com ela eu aprendi muita coisa, inclusive esse equilíbrio. Aqui eu vou começar a te sugerir um exercício individual, que é o mapa das suas águas emocionais, já que a gente está falando de água aqui, né? Então, primeiro identificar na sua semana, e para isso você pode ter um diário ali, quais são as emoções que têm guiado a sua jornada, a sua semana, o seu mês. Você está mais na raiva, mais na tristeza, mais na euforia, mais na alegria? Como é que está funcionando isso? Depois que você identificar as emoções que aparecem no seu dia a dia, na sua liderança, atribua cores. Ah, eu vou dar vermelho para raiva, eu vou dar verde aqui para minha alegria, eu vou colocar laranja quando eu estiver se sentindo meio fracassada, o rosa quando eu estiver insegura, aí você vai colocando lá. E observa em que momentos você está transbordando. E transbordando o quê exatamente? Amor, raiva, o que que acontece, né? Qual que é o estímulo que acontece para você transbordar? E faça uma pergunta essencial. O que esse rio emocional quer mostrar sobre a minha liderança? Então, por exemplo, se eu estou transbordando a semana inteira a raiva, o que que esse rio está mostrando sobre a minha liderança? Onde é que eu estou preparado, onde é que eu não estou preparado? Insight transformador. Essa clareza emocional é o antídoto mais poderoso que eu acho que nos blinda ali de ter algo muito destrutivo. Lembra do livro O Ego é o Seu Inimigo? Ele fala um pouco disso. Quando o ego está muito alto e a gente não percebe, o quanto que isso pode nos destruir.
Então, de novo, eu tive uma situação recente na empresa que depois que a gente finalizou ali a conversa, ficou bem claro para mim que a pessoa não estava medindo muito bem o que ela estava fazendo ali naquele momento. E, na minha opinião, teve muito ego ali, né? Um ego que levou para uma inveja, né? Um ego que levou ali para uma inteligência emocional muito baixa, uma situação de raiva, né? E aí isso tudo culminou num fechamento ruim, ruim para todo mundo, inclusive. Então, a gente precisa observar se essas emoções estão nos levando para um caminho bom ou ruim. E aí eu já te dou uma dica de tomada de decisão inteligente. Na hora que você for ter um discurso, uma conversa com alguém que você acha, cara, será que eu tô no ego? Faça a seguinte pergunta: ao final desta conversa, é o que eu quero? Qual é o meu objetivo? E se tudo der certo, o que de melhor pode acontecer? E se algo der errado, o que de pior pode acontecer? Eu vou trazer um exemplo aqui. Um amigo meu estava tendo várias crises assim no casamento dele e numa dessas brigas a esposa dele falou assim para ele: "Eu quero o divórcio agora". E assim, só para deixar bem claro aqui, eu sei que não tinha acontecido nada grave, tá? Não era uma traição, nada disso. Mas estava chato ali, muita briga, muita DR. E nesse momento que ela falou: "Eu quero o divórcio agora", ele virou para ela e falou: "Eu também quero". Só que ela achou que isso fosse passar. E ele chegou com os papéis do divórcio. E ela chorou, pediu para voltar e ele não quis. Porque, na verdade, ele já estava pensando sobre isso. E aí foi o que ele precisava. Então, o que de pior pode acontecer se você encostar alguém na parede, por exemplo? Aí sim, você está tomando decisão inteligente e não está indo só drivado ali pelo seu ego, pela sua raiva. Esse exercício você também pode fazer com a sua equipe. Sugerir que eles façam esse diário das emoções e pensem bem sobre essas conversas, decisões, mensurar esse risco, essa perguntinha de tomada de decisão. O rio não nega as pedras. Ele apenas aprende a contorná-las. Essa é uma frase de Carla Madeira, do livro que eu mencionei lá no início, né? Tudo é Rio. E aqui a gente pode fazer um paralelo com a liderança, que é liderar é aprender essa arte delicada de deixar a vida fluir sem perder o rumo essencial. De vez em quando, né, acolhendo essas emoções, de vez em quando dando uma desviada sábia ali delas. E esse líder que é sábio verdadeiramente, ele aprende a controlar essas águas, né? Então nem sempre ele vai deixar que transborde. Então, às vezes ele vai só aceitar o fluxo, às vezes ele vai navegar com sabedoria, às vezes ele vai inspirar outros rios da sua equipe. Então a gente precisa pensar o que vocês podem realmente fazer como líderes quando a gente pensa nas emoções, né? Então o que que vai deixar fluir, o que que a gente vai contornar de obstáculos, como a gente vai contornar. Para isso existem várias ferramentas aí de liderança. E como é que a gente vai nutrindo o jardim ali em volta do nosso rio para que ele flua melhor. Esse jardim, para mim, são os nossos relacionamentos, né? Então, quem são os pares que a gente quer ter por perto? Quem são as lideranças que a gente se inspira? Eu mencionei alguns aí ao longo dos podcasts, né? Então, como é que a gente faz isso para se nutrir também de boas influências? Porque, gente, sabe esse exemplo que eu dei do ego alto? Eu tenho certeza que isso aí, né, o exemplo que eu dei da pessoa que teve um ego alto, né, essa coisa da inveja, isso aí é um monte de gente falando besteira no ouvido. E aí a pessoa começa a escutar. Só que nem sempre quem tá falando coisa no seu ouvido é alguém que quer te ver bem, que quer sua promoção, quer ver sua felicidade. Muitas vezes é alguém que tá com inveja, que quer te puxar para baixo. Então a gente tem que escolher bem também, ainda mais como líderes, quem são os bons relacionamentos que nós podemos ter por perto, que nos inspiram para sermos algo melhor. Então, cultive essa rede de apoio. Hoje, por exemplo, eu tenho muitos líderes que me inspiram a ser melhor. Então, por isso que a cada episódio eu trago um pouquinho de cada um. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu super indico esse livro aí. Uma boa quarta-feira para vocês. Meu nome é Raquel Paiva. Eu sou mentora de líderes e mentora também de negócios. Sou fundadora da High Talent Gang, uma consultoria de gente de gestão, de RH estratégico. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo nesse podcast com vocês sobre autoconhecimento da liderança, uma jornada de 21 dias. Vejo vocês amanhã, que é quinta-feira. Fiquem com Deus. Um beijo grande.